Olá, continuando sobre as bases complementares. É importante saber que existe uma orientação que nós chamamos, uma das fitas de DNA, ela apresenta uma orientação no sentido de 5, do carbono 5 para o carbono 3, e a outra é antiparalela, certo? É o contrário, é do 3 para o 5. Isso vai ser muito importante nos processos de obtenção de informação genética para produzir uma fita de RNA mensageiro. Então, lembre, essas orientações do DNA, nós temos o DNA em duas fitas, certo? Duas fitas de DNA. As suas bases são complementares, né? Adenina com timina, ou timina com adenina, citosina com guanina, ou guanina com citosina, e elas são em sentidos contrários. É como se uma estivesse indo e outra voltando quando você verifica a estrutura delas, para que assim elas consigam ter um acoplamento correto. Já que nós falamos lá naquelas regras, de carga, vamos supor uma seguinte situação. Eu tenho uma bactéria qualquer, né, que eu vou chamar de bactéria X, e eu tenho uma bactéria que eu vou chamar de S, ok? Essa bactéria X, ela tem 32% de adenina, enquanto que a bactéria S tem 17% de adenina. Nessa situação, quanto eu vou ter de timina, quanto eu vou ter de citosina, quanto eu vou ter de guanina? Vocês têm noção? Vamos lá relembrar. Nós sabemos que a quantidade de citosina, independente se é um número ou em percentual, é igual à quantidade de guanina ou guanina igual a citosina, não importa a sequência. E nós sabemos também que a quantidade de adenina em um DNA é igual a de timina, ou timina igual a adenina. Então, para a bactéria X, nós temos a seguinte situação. Se a adenina é igual a timina e nós sabemos que a adenina é 32%, então daqui nós concluímos que adenosina e timina, cada um tem 32%, ou seja, existem 32% no DNA da bactéria X de nucleotídeos que apresentam como base nitrogenada a adenina, e 32% dos nucleotídeos apresentam a timina. E agora, para a gente saber quanto está faltando, 32% mais 32% é igual a 64%. O que falta para 100% dá quanto? 100% menos 64% é igual a 36%. Esses 36% é igual a citosina mais guanina. Como eles estão em quantidades iguais, então nós temos daqui que citosina é igual a metade de 36, que é 18%, e a guanina, 18%. Então, citosina e guanina, cada uma 18%. Se você somar 32 com 32, com 18, dá 100%. Agora, o resultado para a bactéria S. Pronto, já deixei os cálculos prontos no caso da bactéria S. Se ela tem adenina, 17%, ela vai ter timina também, 17% das bases serão com timina. E 17 mais 17 dá 34%. O que sobra para 100% é a soma igualitária, né, de guanina com citosina. Então, existem 66% de guanina mais citosina, ou seja, 33% de uma e de outra. Então, temos que adenosina 17%, as bases que contêm timina 17%, a que tem citosina 33% e guanina 33%. Nós vimos que as ligações que apresentam, as ligações de bases complementares, guanina e citosina, apresentam 3 ligações, enquanto de adenina e timina apresentam 2. E eu falei que quanto mais
ligações entre guanina e citosina, né, maior percentual desses tipos de ligações, maior quantidade dessas bases nitrogenadas nos nucleotídeos, mais energia você necessita para quebrar essa ligação entre as duas fitas de DNA e, consequentemente, mais estável é essa molécula. Então, no caso, por exemplo, de bactérias que estão nas condições termofílicas, em locais onde perto de vulcões, ou locais onde a água está em quantidade de temperatura bem elevada, tá? Temperaturas acima de 64, 70 graus, então esse tipo de bactérias tendem a ter uma quantidade maior de ligações de bases nitrogenadas que tem citosina e guanina. Deixei aqui um resumo, tá? DNA e RNA, as bases, onde eles são encontrados, quem é mais estável e assim vai. Um ponto fundamental para a gente compreender de onde é que vai vir toda a informação genética é o seguinte. Nós temos o nosso DNA, que ele vai guardar a informação genética. O que é, como essa informação genética está guardada? Ela está guardada da seguinte forma. A sequência desses nucleotídeos, nós vimos que no DNA podem existir 4 nucleotídeos diferentes, ou desoxirribonucleotídeos, que são os que contêm a estrutura base, que seria um fosfato, com uma pentose, que é a desoxirribose, e uma base nitrogenada, que pode ser adenosina, timina, guanina ou citosina, uma delas. Então, quando esses desoxirribonucleotídeos são ligados por ligações fosfodiésteres, então eu tenho uma repetição aqui em cima, então eu vou tendo um empilhamento e formando uma fita de DNA, certo? Então, essa sequência de adenina, guanina, citosina, essa sequência que vai guardar toda a informação genética para a produção de proteínas, e essas proteínas vão ter inúmeras funções para reger todo o mecanismo de produção de outras biomoléculas e também da manutenção, reparo e ação de todo o mecanismo metabólico bioquímico que existe em uma célula viva, tá? Então, toda a informação está aqui. Mas para que essa informação seja obtida, ela tem que passar por alguns processos. A dupla fita de DNA, ela pode ser duplicada e produzir outra fita de DNA, ou seja, você pega essa fita aqui, faz uma abertura e faz uma cópia dela. Nós não vimos que as bases nitrogenadas desses nucleotídeos são complementares? Então, você utiliza nucleotídeos complementares para formar uma fita similar. Ou você pode fazer um processo denominado de transcrição, que aqui eu vou formar uma fita de RNA que seja complementar à fita de DNA. A diferença é que a gente vai ter aqui, no lugar de não vai haver timina, vai haver uracila. E quando esse RNA, que nós chamamos de RNA mensageiro, ele vai transformar toda essa informação em sequências de aminoácidos, que vão formar lá a estrutura primária de uma proteína, essa sequência, tá? Aqui nós temos o processo denominado de tradução. Trago aqui uma ilustração para mostrar como é, por exemplo, que uma cadeia de DNA, que é a fita dupla do DNA, né? Ela pode se abrir e cada uma das fitas tem uma nova fita complementar. Professor, mas o que quer dizer complementar? Vamos lá. Quer dizer que eu tenho uma fita aqui de DNA, certo? Vou botar aqui ela retinha para ficar mais fácil. Aí ela tem a mesma estrutura, o fosfato, a ligação fosfodiéster, a ribose, que é a pentose, e ela tem aqui as bases nitrogenadas. Aqui tem um A, aqui tem um T, aqui tem um C, aqui tem um G e aqui tem outro G, certo? O que seria a fita complementar? Seria uma fita que tem uma sequência também de bases de nucleotídeos, só que o que vai complementar é aqui.
quais vão ser as bases nitrogenadas que vão montar essa nova fita complementar. Se for uma fita complementar de DNA, vai ser timina, complementar da timina é a adenosina, a base complementar da citosina, guanina, da guanina, a citosina e da citosina da guanina novamente a citosina. Já se for, vou botar aqui DNA, já se for uma segunda fita, e essa segunda fita aqui, a outra situação, ela foi de RNA, o complementar dela vai ser diferente. Os nucleotídeos vão ter que estar em outra sequência. No caso de adenosina, vai ser uma uracila. Timina vai ser uma adenina. E as outras são iguais, guanina, citosina e citosina. Então, é essa complementariedade. Aqui uma imagem para explicar, né, aquela transcrição. Então, todos os nossos cromossomos, eles são formados por uma cadeia gigante de material genético, de DNA. Então, altamente compactado junto com algumas outras proteínas. Então, essa compactação, às vezes, pode ser afrouxada e parte dessa material, dessa sequência de bases nucleotídicas, elas podem ser, de ácidos nucleotídicos, desculpa, podem ser observados e podem ser produzidos uma fita de RNA mensageiro. Por exemplo, sabe-se que a cada 3 tipos de bases nitrogenadas, isso daqui corresponde a um aminoácido específico, certo? Aí, esses outros 3 aqui correspondem a outro aminoácido, um aminoácido diferente. Então, a cada 3, que nós chamamos... Então, em resumo, nós temos o quê? Nós teríamos um gene, esse gene altamente compactado com a dupla fita de DNA, ó, quando a gente dá um zoom aqui, a gente vê que é uma dupla fita. Então, esse DNA, ele pode ter uma abertura e determinado espaço, com uma certa quantidade pequena ou grande de uma sequência dessas bases nitrogenadas, elas podem ser ou duplicadas em outro pedacinho de DNA, ou elas podem ser transcritas e transformadas em um pedaço de RNA mensageiro. Óbvio que a diferença é que não vai ter, no lugar de ter uma timina, vai ter uma uracila. Se você for estudar um determinado DNA e você precisa de uma amostra maior desse DNA, você faz uma duplicação, tá? Ou replicação desse DNA. A fita é aberta, um pedaço específico que eu quero, ele vai ser feito uma fita molde dele de outro DNA, um pedacinho específico. Esse pedacinho específico é o que tem a informação para formar determinada proteína. E eu quero estudar esse processo. Já se eu quero produzir a proteína, eu vou fazer o quê? Esse meu pedaço aqui, que tem toda a informação para produzir uma proteína, certo? Não importa se é grande ou pequeno, eu vou produzir uma fita complementar, só que de RNA, e esse RNA vai ter toda a informação para que, quando levada lá para o RNA ribossômico, ele vai receber vários RNAs transportadores e cada RNA transportador vai trazer um aminoácido específico e formar uma sequência de uma estrutura primária de uma proteína. Lembrando que, quando você vai produzir uma fita de DNA duplicada ou replicada do DNA original, quem faz isso é a chamada DNA polimerase. E se for uma enzima denominada DNA polimerase, se for uma que vai produzir uma fita de RNA, ou seja, vai ser feita uma transcrição, é a RNA polimerase. Aqui só ilustrando, né, nossa fita de DNA dupla, ela é aberta em determinado espaço, com uma quantidade de bases nitrogenadas que eu quero identificar. Então, você tem a enzima RNA polimerase e você vai conseguindo produzir uma fita molde de um RNA, que nós chamamos de RNA mensageiro ou RNA transcrito.
Aqui outra ilustração para ficar ainda mais claro, né? Nós temos as bases nitrogenadas, ó, na fita original, a fita mãe de DNA. Ó, a fita mãe é essa daqui que foi aberta, né? Você quebrou momentaneamente essas ligações que tinham entre as bases nitrogenadas, né? Havia uma ligação entre elas. E você agora está produzindo uma fita de RNA mensageiro complementar. Se eu tinha uma timina, eu vou colocar uma adenina. Se eu tinha uma adenina, agora vai ser uma uracila. Citosina com guanina, timina com adenina. E assim vai. Sendo que, aqui esse nome códons, o que significa isso? A cada 3 bases nitrogenadas ou trincas, você tem que ela significa, ela é um código, ela é uma mensagem para dizer que isso corresponde a um aminoácido específico, certo? Então, uma sequência de timina, adenina, citosina, essa sequência aqui vai codificar um aminoácido. Já timina, guanina e adenina, outro aminoácido. Adenina, citosina e adenina é outro aminoácido. E assim vai. Quando o RNA mensageiro está aqui, ó, com toda a sua informação, né, a sequência de quais bases nitrogenadas tem, aí ele vai para dentro da estrutura de um RNA ribossômico, que tem 2 subunidades, ó, um em cima e um embaixo, e vai passando aqui, ó, registrando. A cada 3 sequências, ou trinca, 3 sequências, sequência de 3 bases nitrogenadas, o RNA transportador, que está simbolizado aqui por essa parte em cinza, ele vai se ligar a um determinado aminoácido, e se esse determinado aminoácido for correspondente a essa trinca que está sendo passada no momento dentro do RNA ribossômico, ele vai se ligar e vai deixar aquele aminoácido, formando assim uma sequência de estrutura primária de uma proteína. Tanto o DNA como o RNA, eles podem ser desnaturados, tá? Por determinadas condições ambientais, temperatura, por pH e outros parâmetros físicos presentes no ambiente. Seja lá no DNA dentro do núcleo ou na mitocôndria, tá? Ou durante o processo de transcrição e tradução no citoplasma, por exemplo. Se esses parâmetros forem suficientes para fornecer uma energia para romper as ligações de hidrogênio entre essas bases nitrogenadas, tá? Ou entre o empilhamento dessas bases, quebrando aquelas ligações fosfodiéster, pode ocorrer a separação e desnaturação parcial desse material genético, do DNA, por exemplo. Porém, se ocorre uma quebra de uma ligação covalente, como a ligação fosfodiéster, tá? Fazendo uma correção. Essa desnaturação vai ocorrer quando você tem rompimento da quebra das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, as bases das 2 fitas. Se ocorrer uma quebra da ligação em fosfodiéster, né, entre os nucleotídeos, isso daqui a gente vai ter um rompimento diferente, que já não é mais uma desnaturação. Por quê? Se esse DNA foi apenas essas quebras parciais de ligações entre as bases nitrogenadas, pode ocorrer a situação da chamada renaturação e elas voltarem a serem religadas. Aqui na esquerda nós temos uma micrografia mostrando alguns pontos, nesses que estão marcados em vermelhos, onde houve uma desnaturação parcial do DNA. Quando as condições voltarem, ele se renatura. Existem várias alterações que podem ocorrer nesse material genético, tá? São reações que vão ocorrer de forma muito lenta. Porém, se mesmo de forma lenta, essas modificações no material genético podem ter uma consequência fisiológica muito grave
umas pequenas modificações que causam vários tipos de defeitos genéticos e também doenças graves. Se essas alterações no DNA elas forem permanentes, é o que nós chamamos de mutação. E o acúmulo dessas mutações pode trazer danos muito graves. Danos muito que sejam bem graves. Tem-se alguns indícios de que esse acúmulo de mutações podem estar relacionadas com processos diferenciados de envelhecimento e também de carcinogênese. Existem vários fatores que podem influenciar para causar ou para agilizar os processos de mutação em um material genético, seja radiação, como até a luz UV, certo? Reagentes químicos, como agentes desaminantes, especialmente o ácido nitroso, ou compostos que podem ser metabolizados a ácido nitroso ou nitrato, e também existem os chamados agentes alquilantes. O ácido nitroso, ele é formado a partir de precursores orgânicos das chamadas nitrosaminas e a partir de sais de nitrito e nitrato, sendo assim um potente acelerador de desaminação das bases nitrogenadas do material genético. O bisulfito, ele tem um efeito bem similar ao do ácido nitroso no DNA, né? E ambos esses agentes, eles acabam sendo utilizados muitas vezes como conservantes de alguns alimentos processados, para evitar que tenha o crescimento de bactérias tóxicas. E há alguns indícios de que o consumo excessivo de alimentos processados que contêm essas substâncias e similares podem aumentar o risco de câncer, né, e outros danos ao DNA. E para finalizar, sabe-se que, como nós vimos no início do vídeo anterior, que nucleotídeos eles podem ter outras funções, tá? Não só formar a base de construção do DNA e do RNA, mas também eles podem ser componentes de cofatores enzimáticos, como por exemplo do acetilcoenzima A, que nós veremos nos processos de bioenergética. Podem também serem os chamados mensageiros químicos, que são mensageiros, digamos, secundários dentro de uma célula, que aparecem a partir de sinalização de alguma sinalização química fora da célula, certo? Para que seja conduzido a mudanças que vão adaptar a célula, a parte interna da célula, à condição externa. Então, ocorreu uma sinalização externa, é produzido um mensageiro secundário, que pode ser um nucleotídeo, e esse nucleotídeo vai levar a informação para que a célula se adapte àquela nova situação. Ou também pode ser carregadores de energia. Nós temos aqui a imagem de um ATP, ou seja, você tem uma base nitrogenada, uma pentose, e no lugar de apenas um fosfato, você pode ter até 3. E essa ligação entre esses fosfatos é altamente energética. Ela pode ter a capacidade de armazenar até o dobro de quilojoules, ou seja, por mol, ou seja, de energia na sua ligação em relação a outros tipos de ligações mais comuns. Por isso, ele é utilizado como moeda energética. Ele guarda energia nas suas ligações. E para liberar, ele libera um fosfato, libera energia. 2 fosfatos, libera energia e assim vai. Tem uma frase que eu gosto muito do livro do Lenz que diz que não há maior fonte de informação sobre uma célula ou organismo do que as inseridas em seu próprio DNA. A tarefa de extrair essa informação originou sofisticadas tecnologias com base no DNA que agora são o centro de quase toda a história da bioquímica. Então, existem várias tecnologias que são utilizadas à base do DNA. A clonagem do DNA para você aumentar a quantidade de material para estudar, a combinação de DNAs por exemplo, de um eucarioto com uma bactéria, certo? E também o estudo das enzimas que vão fazer todo esse processo, vão definir que parte do DNA vai ser cortado, que são as chamadas endonucleases de restrição e as que vão fazer a ligação de DNAs diferentes, que são as DNAs ligadas. Aqui, um processo simplificado do que você pode fazer. Você pode, por exemplo, pegar um plasmídio. O plasmídio é um pedaço
de material genético circular presente em bactérias, certo? Então, você pode utilizar ele como vetor. Você vai simplesmente pegar um pedaço do DNA, do material genético de um eucarioto que eu quero replicar, vou pegar esse pedaço de material, esse fragmento, vou utilizar as tesouras bioquímicas, com as enzimas específicas para cortar aquele pedacinho que eu quero e vou fazer a ligação com a DNA ligase específica numa parte do plasmídio bacteriano. Ele vai ser novamente inserido dentro de uma bactéria, de um hospedeiro, e assim como a bactéria for se duplicando, esse plasmídio também vai se duplicando. E ao final eu consigo ter vários milhares de pedacinhos desse cromossomo inicial eucarioto que eu tinha, e agora eu tenho várias quantidades duplicadas em perfeição. E eu posso utilizar para estudar, posso utilizar para usar no medicamento, para ser utilizado em um processo de uma vacina e algumas coisas, não necessariamente nesse processo, mas essa mesma ideia, certo? De você duplicar, você ampliar, que se chama um determinado trecho de um material genético, que ele codifica determinada proteína que eu necessito, tanto para estudo como para uso comercial. Alguns termos importantes. Até a próxima aula.